Boa noite a todos. Vamos então começar a nossa reunião da noite. Estamos muito felizes com a chegada do Benjamin, do Henry. Temos novos membros, por assim dizer, em Santa Helena. Estamos felizes por isso. Eu vou pedir para o Daniel orar para nós e depois já passamos a palavra para o Ney. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais essa noite, agradecer por essa reunião, essa oportunidade que tu nos dá, de estarmos reunidos, Senhor, na tua presença. Pedimos, Senhor, que tu possa nos abençoar, dar a cada um a porção que precisa. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um. E pedimos, Senhor, que possamos sair edificados e rendendo glórias e louvor a ti. Obrigado, Senhor, por esses bebês que nasceram, essas crianças, que tu possa abençoar a vida delas, que tu possa abençoar a vida dos seus pais, que possam também ser instrumentos nas tuas mãos, desde agora e para sempre. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Adolfo, eu quero compartilhar a tela. Clica aí. No meu aqui? Agora vai lá o texto. Está todo mundo vendo? Dá um sinal de positivo aí para mim, seu Roberto. Está me ouvindo e está vendo, seu Roberto? Que bom. Irmãos, hoje a gente vai meditar um pouco na palavra do Senhor. Há 2 domingos atrás, o Adolfo, ele comentou um pouco a respeito desse assunto que nós vamos falar hoje, de como que eu posso servir a Deus. E eu lembrei em Daniel, naqueles 3 jovens que o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu. E eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias, então, em Daniel 3, e nós vamos ler alguns versículos. E daí a gente vai poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor junto. Daniel 3:17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoremos as estátuas de ouro que levantaste. Aí nós vamos pular lá para o versículo 24, que é onde diz assim: então, ó rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo os 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto dos 4 é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardendo, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Aí nós vamos pular lá para o versículo 28. E falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus,
senão o seu Deus. E, por último, nós vamos ler também o versículo 30. Então o rei fez prosperar a esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e a província de Babilônia. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Eterno Deus, nós queremos te agradecer a ti por nós podermos estar lendo a tua palavra, Senhor, meditando na mesma, e que nós possamos nessa noite, ó Pai, ser servos realmente do Senhor, como esses 3 jovens foram, Senhor, temente a ti. Pai, muito obrigado pela tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, né, eis que a palavra de Deus, aqui no versículo 3:17, ele diz, só deixa eu mudar aqui a configuração aqui, só para ficar melhor aqui para mim ler. A palavra de Deus diz que no versículo 17 e 18, né? Eis que o nosso Deus a quem servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo o rei que não serviremos aos outros deuses, nem adoramos as estátuas de ouro que levantaste. Esses 3 jovens, ele é um exemplo para nós de dedicação, de serviço ao Senhor. Em momento nenhum, eles ficaram, não, eu não vou entrar, eu não vou servir mais ao meu Deus, eu vou me curvar diante dessa estátua que o rei tinha construído, e ele tinha um decreto que todos, ao ouvir o som de trombetas, ao som de música, que se curvasse diante daquela estátua. E esses 3 jovens, sempre temente ao Senhor, eles, em momento nenhum, eles fizeram a vontade que o rei tinha, mas sim, eles estavam ali prontos para servir ao Senhor. E me chamou muita atenção desses 3 jovens que nós temos muito algo em nossas vidas para servir ao Senhor. Eles não colocaram obstáculo nenhum para servir ao Senhor. Diante do rei, eles desafiaram, ele falou assim, eu confio no meu Deus. E a mesma coisa que na nossa vida, nós temos que colocar em nossas vidas, em prática, a obediência ao Senhor, confiar em Deus, né? Em Atos, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo. Quantas vezes que o nosso Senhor está ao nosso lado? Quantas vezes nós, às vezes, não valorizamos a presença do Senhor ao nosso lado, aos cuidados que o Senhor tem a cada um de nós? Ontem à noite, o Adolfo disse, né? Somente, hoje eu também comentei na ceia, somente o fato de nós estarmos respirando, o Senhor está ao nosso lado, né? E a mesma coisa daqueles 3 jovens, o Senhor constantemente estava ao lado deles. E esse é o grande privilégio que eu acho que é o desejo nosso como pais, né? Que a palavra de Deus nos mostra em Josué 24:15, que é onde ele diz que, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o motivo de alegria, é o motivo de nós nos alegrarmos quando os nossos filhos andam nos caminhos do Senhor. Quando eles buscam fazer a vontade do Senhor. E é isso que nós podemos descansar no Senhor. Que a nossa família, a casa do Senhor, é sempre com esse desejo de servir ao Senhor. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de homens que dedicaram a sua vida a Deus. Nós vamos ver aqui a vida de Noé, né? Noé, ele foi tão obediente ao Senhor, quantos anos que ele
que ele passou construindo aquela arca? Quantos anos ele passou, que o Senhor conversando com ele, passando as medidas e ele fazendo corretamente como Deus tinha ordenado a ele fazer? Isso é dedicar a sua vida a Deus. Isso é entregar a sua vida a Deus. No momento nenhum da sua carreira, de todos os tempos que ele passou ali construindo aquela arca, ele disse, não, Senhor, eu não vou construir, eu não quero mais isso. Né? No momento nenhum ele fez isso. Por quê? Porque a confiança dele é no Deus Altíssimo. A confiança dele era que Deus ia fazer o que Deus tinha prometido para ele. E Deus, irmãos, tem prometido tantas coisas para nós. Deus tem deixado tantas coisas para nós e às vezes a gente não é obediente, como Noé foi, né? Um outro exemplo, Moisés. Moisés, ele foi obediente ao Senhor. Por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo ali no Egito, ele passando e ele sendo obediente, o Senhor falava com ele, vai e fala com o faraó. Ele, em momento nenhum, disse para o Senhor, não vou, eu não quero, não vou mais, né? Só estou me desgastando, não é isso. Né? Quando ele chega na frente do Mar Vermelho, eu acho que ele imaginou como que vai abrir esse mar, mas a confiança dele estava onde? Em Deus. E é isso que nós precisamos, ser confiante que nem esses homens como nós, de carne e osso, foram perante o Senhor. A dedicação da vida deles foram a Deus. E é isso que Deus quer de nós. Deus deixa exemplo na tua palavra de vários homens, de vários personagens que nos mostra como dedicar a sua vida a Deus. E esse próximo que a gente vai ver agora é o que mais me chama a atenção, é Jó. Jó, um servo do Senhor, em toda a sua vida, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, menos a vida, e ele, em momento nenhum, ele disse para o Senhor, basta, eu não quero mais. E isso, irmão, chama-se dedicar a sua vida a Deus. Nós, qualquer dorzinha, a gente já sente, já ficamos preocupados, e ele ali raspava suas chagas com a telha, com o caco de telha. Mas ele tinha um propósito, que era servir ao Senhor. A sua esposa disse para ele, Jó, blasfema o nome do Senhor. E ele, em momento nenhum, fez isso. Sabe por quê? Porque ele queria servir ao Senhor de todo o teu coração. E a palavra de Deus mostra que Jó passou por todas as dificuldades. E, no fim, Deus retribuiu em dobro a ele. Mas, para isso, irmãos, nós precisamos nos dedicar a Deus. Uma coisa que eu achei bem interessante, essa mensagem que eu vou colocar agora, que é onde diz que Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó. Só que tudo de Jó era Deus. Linda essa mensagem, né? E é isso que nós devemos. Satanás pensou tirar tudo do Ney, né? Só que o tudo de Ney era Deus. Será que eu posso falar isso de coração nessa noite? Que eu sirvo o Senhor como Jó serviu, por todas as suas dificuldades. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, diz que no mundo tereis aflições, mas ele disse que para que nós tenhamos bom ânimo, confiamos realmente no Senhor. E é isso que Jó fez. Confiou no Senhor. O tudo de Jó era Deus. Será que o tudo de nosso é Deus? Servir a Deus é dedicar a sua vida a Ele, procurando agradar e obedecer os seus mandamentos. Quem ama a Deus, serve a Deus. Quem ama a Deus, serve a Deus. Todo crente verdadeiro serve a Deus. E olha o que Coríntios diz para nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Hoje uma irmã chegou para mim na ceia, e depois da ceia, e ela disse assim, ela vai saber quem que eu estou falando. Deixa eu recolher o copo, porque é tão pouco que eu faço para Deus que recolher o copinho da ceia e o palito pode ser algo grandioso, né? Ela não falou isso, mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos servir a Deus de todo o nosso coração. E eu ontem estudando e hoje lembrando, e ela me disse isso, nas pequenas coisas que Deus vê o nosso desejo realmente de servir a Ele, né? Então, no trabalho do Senhor, não existe grandiosas obras, mas sim um grandioso coração. E é isso que nós devemos, irmãos, ter um grandioso coração no Senhor. O mínimo que você faz para Deus, né? Deus tem feito tantas coisas para nós e a gente quer fazer grandes obras. Não é isso que Deus quer. No trabalho do Senhor não existe grandiosas obras, mas sim um grandioso coração. E é isso que nós devemos ter, né? Esse grandioso coração de fazer a vontade de Deus. Olha o que diz em Colossenses 3, 23 e 24. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servir. Tudo o que fizer, fazeis de coração. Então, as mínimas coisas que a gente faz para a obra do Senhor, para o Senhor, é de grande aceito. Nós devemos fazer isso de coração, não por obrigação, né? E às vezes a gente faz isso, nós colocamos tantos obstáculos nas coisas do Senhor, né? O próprio exemplo nosso deixa que amanhã o fulano vai, eu não vou, e Deus não quer isso. Deus quer que, quando Ele abre uma porta, uma oportunidade para nós falarmos da palavra dEle, nós temos que falar. Nós temos que convidar realmente Deus para fazer parte da nossa vida, né? Esse é o servir a Deus de todo o coração. Deixar Deus agir dentro de nós. Servir a Deus é se colocar debaixo da autoridade de Deus, para fazer a sua vontade e obedecer a sua liderança. Quem serve a Deus, aceita que Deus é rei, sábio e bondoso. Quem tem o melhor, e Ele tem o melhor para nós. A gente sempre canta, usa-me, Senhor, né? E muitas vezes só sai da nossa boca, porque na realidade a gente não faz isso. E a palavra de Deus, em Isaías 6:8, diz que depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Será que nós estamos realmente dispostos de fazer a obra do Senhor? Será que nós temos esse objetivo em nossas vidas, né? O Senhor disse a Satanás: olha lá, meu servo Jó. Ele era dedicado a Deus. Será que Deus, quando Ele olha aqui para nós, Ele diz: olha, meu servo Adolfo, olha, meu servo Ney, olha, meu servo Caio, olha, meu servo Celina, e assim por diante, cada um de nós. Será que nós estamos fazendo essa entrega realmente ao Senhor e dizendo: Senhor, usa-me para a tua obra, usa que eu possa estar me dedicando mais ao Senhor? Quem ama a Deus, serve a Deus. O amor gera vontade de agradar a Deus. Servir é a melhor forma de expressar esse amor por Deus. Servir a Deus, irmãos, não é uma obrigação, é um privilégio. É isso que nós temos que colocar em nossos corações. Hoje eu disse na ceia que nós temos que ir para a igreja para poder participar
da ceia, não por obrigação, mas sim porque nós temos um Salvador que não foi feito que nem aquele rei que ele fez aquela estátua, mas um Salvador que se dedicou a sua vida para com cada um de nós. Então, como servir a Deus? Eu preciso de um chamado especial? Então, todo crente é chamado para servir a Deus. E isso é a parte do salmo. Olha o que diz em Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Nós, como crente, servir a Ele. Ter o privilégio realmente de fazer a obra do Senhor. Servir a Deus não é apenas ter um título de um ministério ou numa igreja. Segundo a Bíblia, existem várias coisas que você pode e deve fazer para servir a Deus. Olha 3 pontos que a gente vai ver agora. Como que eu posso servir a Deus? Orar. Essa é a comunhão que nós temos com Deus. Quantos irmãos que estão no campo que precisa da sua oração, que precisa da minha oração? Quanto de nós que não precisa ser irmãos missionários? Quanto de nós precisamos de um de outro em nossas orações? Um outro ponto, louvar. Louvar ao nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Fazer as coisas realmente para agradar ao Senhor. Quantas vezes nos dias nós oramos? Quantas vezes nos dias nós cantamos hinos de louvores ao nosso Deus? Quantas vezes nós dedicamos a nossa vida ao Senhor? Quantas vezes, irmãos, na semana, nós lemos a Bíblia? Esse é um ponto fundamental. E não basta somente ler a Bíblia. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós lemos. Ler a Bíblia. Quantas oportunidades nós temos para falar para os nossos amigos que não têm a Cristo como Salvador da sua vida? Se nós não lermos a Bíblia, nós não vamos ter versículos em nossa memória para podermos falar. Então, esse é um chamado que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos sempre orar, sempre louvar e, principalmente, que nós possamos ter essa comunhão com o Senhor. Orar também é muito importante, porque ele ajuda a ficar pronto para servir a Deus. Quando você ora, você coloca debaixo da autoridade de Deus e procura a sua vontade. Mateus 6:7 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muitos falaram, serão ouvidos. Então, a oração, irmãos, isso muda a atitude e ajuda a vencer a rebelião que nós temos contra Deus. A oração é muito importante. Eu necessito que vocês orem pela minha vida, que orem pela minha família. Eu necessito de cada um de vocês que nós tenhamos essa comunhão em oração para com Deus e para com os nossos irmãos também, né? O outro ponto fundamental, como eu disse, é o nosso louvor a Deus, para Deus. Servir a Deus, você precisa conhecer a Deus. A Bíblia revela de quem Deus é e como você o pode servir. A Bíblia diz que Deus nos criou para o seu louvor. Efésios 1:5-6 diz que e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça.
pela qual nos fez agradáveis a si nos amando. Né? Efésios 1, 5 e 6. Para quem está sendo o nosso louvor? Por isso, quando você louvar, você vence, né? Você está louvando realmente para o Senhor. Como eu disse, a importância de ler a Bíblia. Não basta ler a Bíblia. Você precisa servir a Deus, você precisa praticar o que ele ensina. Em Tiago 1:22, ele diz que sede cumprides da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. O mandamento de Deus são sábios e foram criados para o seu bem. Servir a Deus é obedecer os seus mandamentos, rejeitando o pecado e fazendo o bem, mudando os seus pensamentos, as suas atitudes e as suas ações para ser mais como Jesus. Então, irmãos, servir a Deus, não adianta servir a Deus dentro da igreja, mas nós devemos servir a Deus fora da igreja. O primeiro mandamento, a palavra de Deus nos mostra que é amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo. Então, não adianta servir a Deus dentro da igreja e desprezar o seu próximo do lado de fora. Então, isso é algo que nós devemos estar pensando, né? Como eu estou servindo a Deus, né? E ele diz, seguir a sua orientação. Por vezes, Deus pode dar uma orientação para alguma situação, ou mostrar o caminho que você deve seguir. Servir a Deus é seguir o plano de Deus que Deus tem para você. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21. Então, isso significa que submeter a sua própria vontade e seus desejos à vontade de Deus, né? Nós devemos sempre fazer a vontade de Deus, como aqueles 3 jovens, como aqueles 3 homens fizeram, né? Deus tem bons planos para nós, né? Para você e para mim. Ele diz em Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar. Ele também diz que Deus tem o melhor para nos dar. Os planos de Deus são sempre os melhores. Os seus conselhos são os melhores. As suas bênçãos são as melhores. Quando confiamos em Jesus e obedecemos a Ele, e encontramos o melhor caminho. Deus é bom, Ele é sábio, Ele é todo-poderoso. Ele sabe o que é melhor para mim e para você, para nós. E gosta de nos abençoar. Mas para isso, irmão, nós devemos escolher seguir a Deus e não ao pecado. E descobrimos o melhor que Deus tem para cada um de nós. Não é uma troca. Como eu disse, não é uma obrigação, mas é um privilégio de servir a Deus. E olha aqui nessa imagem aqui que a gente pode ver. Quando estamos no propósito com Deus, sempre depois de um deserto, existe uma terra prometida. E Deus é fiel. E Deus cumpre. Deus cumpriu na vida de Jó, na vida de Moisés e em vários outros daqueles 3 jovens ali na fornalha. Deus tinha um plano para ele. E para finalizar, a obediência atrás as bênçãos de Deus. Será que nós estamos sendo realmente servos do Senhor? Será que nós estamos obedecendo realmente ao Senhor? Porque a palavra dele nos diz que nós devemos ser obedientes a ele constantemente. Não só quando eu preciso do Senhor que eu devo procurar a ele. A todo instante eu devo ter essa comunhão com o Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa, irmão, nos colocar em nossos corações esse realmente privilégio de servir a Ele de todo o nosso coração, de fazer as pequenas coisas. Não precisa fazer algo tão grande, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. Amém?